Você sabe como calcular o valor do seu trabalho? Ou ainda você tem dúvidas na hora de gerar um orçamento? Se você quer pegar umas dicas legais, acompanhe agora o nosso vídeo. Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre orçamento. Tem muita gente que ainda tem dúvida na hora de elaborar um orçamento, de colocar todos os elementos que geraram custos e também de calcular uma boa margem de lucro para poder realmente ter uma boa remuneração em relação a esse trabalho. Então eu vou dar algumas dicas para vocês e a gente vai dividir esse orçamento, e a gente está considerando principalmente um orçamento para uma produção fotográfica publicitária. A gente vai dividir esse orçamento em 3 partes. A primeira parte que a gente vai falar é o custo de produção, que a gente vai falar sobre os elementos que estão envolvidos para você produzir esse material, todos os custos envolvidos de outros profissionais, de material, de deslocamento, alimentação. Então esses custos estarão envolvidos em custo de produção. A segunda parte a gente vai falar sobre o cachê fotográfico, que é mais especificamente a sua remuneração enquanto fotógrafo. É o que você vai receber para poder executar esse trabalho. E a terceira parte a gente vai falar sobre os impostos e o BV, que normalmente é cobrado pelas agências, que é o bônus de veiculação, que é um custo que deve ser considerado no seu orçamento. Então segue aí que a gente vai falar sobre cada um desses elementos agora. O primeiro item que você deve considerar na hora de elaborar um orçamento é o custo de produção. O custo de produção nada mais é do que os gastos que você terá para poder executar esse trabalho. Então muitas vezes esse trabalho vai necessitar de outros profissionais, pode necessitar de uma locação, de figurino, de maquiagem, de acessórios. Então tudo isso deve ser calculado na hora de elaborar um bom orçamento. Eu preparei para vocês uma pequena lista de itens que podem entrar como custo de produção. Vamos dar uma olhada? Então o primeiro item dessa lista é a locação. A locação, ela pode ser uma casa, pode ser uma chácara, pode ser uma área de uma indústria, né? Pode ser um galpão. E ela também pode ser um estúdio, a não ser que você já tenha um estúdio, não precise locar, ele não vai entrar como custo de produção. Mas você deve colocar o custo do seu estúdio no seu cachê fotográfico, que vai ser a segunda parte do orçamento. Mas se você não tiver estúdio, você coloca como custo de produção e coloque a locação desse estúdio como um custo a ser considerado. Tá joia? Nosso segundo item é transporte. Principalmente se você vai fazer uma produção externa, você vai ter custos com deslocamento de material, de equipamento, de equipe, e isso também deve ser considerado na hora da elaboração do seu orçamento. O terceiro item é a alimentação. Muitas vezes um trabalho, você vai ficar o dia todo por conta desse trabalho e essa equipe que está com você, juntamente com você, precisa se alimentar. Então você precisa considerar um valor para a alimentação dessa equipe. Um almoço, café da manhã, lanche. Você deve considerar o tempo de trabalho para poder então calcular quantas refeições você vai precisar pagar para poder manter a equipe no set trabalhando bem alimentada. O quarto item da nossa lista tem a ver com os custos operacionais, como por exemplo, água, energia, limpeza. Muitas vezes, quando você contrata a locação, esses itens já estão inclusos, mas nem sempre. Por isso é bom deixar claro, muitas vezes quando você for contratar a locação, se isso já está incluso no valor que você está pagando, para você não ter uma surpresa depois de ter que pagar uma limpeza extra ou despesas adicionais de água e energia. O quinto item da nossa lista é o casting. O casting pode ser atores, podem ser modelos ou podem ser figurantes. Isso vai depender de acordo com o seu trabalho, de acordo com o pedido de orçamento que a agência te enviar. Cada um desses profissionais terá um custo diferente. Quando você contrata um ator famoso, conhecido, normalmente ele vai ter um custo alto. Quando você contrata um figurante, por exemplo, ele vai ter um custo mais baixo. Então vai depender muito de cada profissional. Então você deve considerar isso de acordo com o pedido de orçamento enviado pela agência. Continuando na nossa lista, a gente tem o sexto item, que é a maquiagem e o cabelo. Então você precisa muitas vezes ter no set de produção um maquiador profissional, um cabeleireiro profissional que cuide dessa parte para você, que fique o tempo todo acompanhando a sua produção, para que não deixe que a modelo apareça com suor, para que faça os ajustes para que a sua foto saia perfeita. No sétimo item a gente tem figurino e figurinista. Quando você tem a contratação de modelos, atores e figurantes para poder participar desse material, a agência vai exigir algum tipo de roupa, muitas vezes específico, em modelo e cor. Então cabe
muitas vezes ao figurinista, e ir atrás dessas roupas, ir atrás desses modelos, dessas cores, para que você possa ter no set as opções que atendem às exigências do cliente. Então, o figurinista é muito importante para que você, fotógrafo, não tenha o trabalho de ir atrás das lojas procurando essas roupas. Então, você tem normalmente um profissional que tem o contato das lojas, que consegue isso de maneira mais fácil e que ficará responsável por vestir os seus modelos, seus atores e seus figurantes. Como oitavo item da nossa lista, a gente tem o diretor de arte ou cenógrafo, que é a pessoa que ficará responsável pelos objetos de cena, como mobiliário, como quadros, elementos decorativos, cortinas, poltronas, enfim, tudo que irá criar um ambiente onde será produzida a sua foto. Outro item que pode ser solicitado pela agência é o catering. O catering é diferente da alimentação que a gente colocou no início da nossa lista. A alimentação, ela está principalmente relacionada à equipe de trabalho. O catering, ele vai ser necessário quando o cliente resolve acompanhar o trabalho e estará durante todo o dia no set. Então ele também precisa de uma alimentação. Então muitas vezes nesse caso você contrata um profissional que irá deixar a alimentação bonita, organizada, com uma certa variedade, para que atenda não só a equipe de trabalho, mas também ao cliente. Então muitas vezes a agência pode exigir esse catering e você deve calcular esse valor separado do valor de alimentação. Outro item que pode entrar como custo de produção são os objetos de cena. Alguns objetos de cena são produzidos pelo diretor de arte ou pelo cenógrafo, mas dependendo da especificidade do objeto de cena, talvez você tenha que considerar um custo a mais. Por exemplo, se você vai fotografar um médico, um acessório que o médico possa utilizar, um instrumento que ele utiliza para atender, como por exemplo um estetoscópio, pode não ser providenciado pelo diretor de arte. Talvez você tenha que comprar alguns objetos que são muito específicos. Então, na hora que você recebe o orçamento, você precisa avaliar esses objetos específicos, conversar com o diretor de arte, se ele irá produzir esses materiais, se ele irá atrás, ou se você terá que adquiri-los ou alugá-los para aquela produção. Outro custo de produção que você deve levar em consideração é a hospedagem quando a produção for em outra cidade. Muitas vezes você pode receber um pedido de orçamento que tem uma produção no interior e que às vezes você vai passar o dia inteiro fotografando e que não dará para voltar no final do dia, porque vai estar tarde, porque você pode estar cansado. Então você deve incluir o custo de hospedagem também no seu orçamento, para você e para toda a equipe que precisar pousar no local. É claro que se você passar 2, 3 dias na locação produzindo, você deve considerar todos esses dias na hora de elaborar o seu orçamento. E por último, eu coloquei equipamentos especiais, porque podem ter algumas coisas que normalmente não são utilizadas para foto e que algum trabalho ou outro podem ser necessários. Como por exemplo, teve um trabalho que eu precisei alugar um guindaste para poder fazer uma foto de cima de um carro, uma foto bem vertical, 90 graus, e a gente teve uma certa logística para poder movimentar esse guindaste, posicionar e fazer a foto. Então, a essência é que você deve analisar muito bem todos os itens que são solicitados nesse pedido de orçamento para que você não tenha nenhuma surpresa na hora de pagar todas as contas e que ainda você tenha uma boa margem de lucro na entrega final do trabalho. Gésio, mas quando a agência contrata uma produtora de vídeo e a produtora de vídeo fica responsável pela produção, ou seja, a produtora irá contratar os modelos, irá resolver a questão da locação, levará maquiador, figurinista, como devo fazer? Bom, esse tipo de situação é bem comum. Nesse caso, você não terá custo de produção. Custo de produção normalmente será assumido pela produtora de vídeo, então seu orçamento vai ficar muito mais fácil. O segundo item que a gente deve considerar na elaboração de um orçamento é o cachê fotográfico. Aqui a gente irá falar especificamente sobre o valor que você irá cobrar pela execução do trabalho. E na hora de calcular esse valor, você deve considerar 3 elementos. Primeiro, o seu trabalho na pré-produção, o seu trabalho na produção do material e a pós-produção, pois todas essas 3 etapas você vai gastar tempo. A pré-produção é todo o trabalho que você vai ter antes da execução do material. Se uma produtora de vídeo vai assumir esse trabalho, então você muitas vezes não terá grandes trabalhos de pré-produção. Você basicamente terá como pré-produção preparar o seu equipamento, carregar as baterias, carregar as pilhas, no caso de utilização de pilhas recarregáveis, verificar se o equipamento está funcionando, se você está levando cartões de memória suficiente,
HD para backup, enfim, toda essa parte de equipamento que é necessário verificar antes da execução do trabalho. Porém, se não existir uma produtora de vídeo que irá organizar o set, ver a locação, então esse também será um trabalho de pré-produção do fotógrafo. Então, muitas vezes, a visita de locações, a seleção de modelos, a preparação das pastas com esses materiais que devem ser enviados para a agência, para que a agência possa selecionar os modelos, a locação, né? O contato que você vai fazer com o figurinista, com o maquiador, agendando horário, negociando preço, e-mails que você manda para a agência, reuniões de pré-produção, tudo isso é tempo que você gasta para executar o seu trabalho. Então isso deve ser considerado também no seu orçamento. É o seu trabalho de pré-produção. Então são horas gastas que devem ser consideradas na elaboração do orçamento. O segundo item da produção fotográfica é o mais importante, né? É o principal, é a sua atividade fim, é a produção fotográfica. Aqui sim chegou a hora de fazer as fotos, de mostrar sua capacidade, mostrar que você realmente foi o profissional certo, que a agência escolheu e que você vai realmente fazer um bom trabalho. Então na produção, na hora de você calcular o orçamento, na hora de você considerar o tempo, a gente deve levar em consideração alguns itens que eu separei para vocês aqui. Então, o primeiro item é a diária de assistentes. Normalmente, no trabalho publicitário, você vai precisar de assistentes. Você não vai montar todo o set, iluminação, transportar o equipamento. Então, normalmente, você pode precisar de 1, 2, 3 assistentes, dependendo do tamanho da produção fotográfica que você está realizando. Então, o primeiro item a ser considerado no cálculo do valor é a diária dos assistentes. Quantos assistentes, quanto que você vai pagar por dia para cada um e quantos dias de trabalho eles irão executar. O segundo item é o equipamento necessário para você executar aquele trabalho. Pode ser que você já disponha de todo o equipamento. Isso é bacana, você não terá custos com locação. Mas pode ser que tenha uma foto específica, que talvez você precise alugar uma objetiva, talvez você precise alugar algum elemento, algum acessório que você não tenha. Por exemplo, você precisa fazer uma foto subaquática, talvez você não tenha um case, porque muitas vezes você não tem muita demanda de trabalho. Então você tem que incluir o valor da locação desse material. Talvez te peçam uma fotografia aérea e você não tenha drone, então você deve incluir o aluguel desse equipamento ou às vezes a contratação desse profissional, né, que possua e opere o drone para poder te ajudar na execução desse trabalho. Então avalie bem os equipamentos que serão necessários para que você coloque possíveis custos extras com locação no seu orçamento. O terceiro item da nossa lista é a quantidade de dias ou então a quantidade de horas trabalhadas. Aqui sim é onde você vai calcular o tempo que você vai gastar para executar esse trabalho, ou então os dias. E é aqui que você deve ter claro quanto que vale a sua hora de trabalho. Mas não se preocupe se você não tem exatamente noção de quanto vale a sua hora de trabalho, porque a gente terá um vídeo específico mostrando para você como fazer o cálculo da sua hora de trabalho. Tá joia? Então fica ligado que a gente vai depois lançar esse vídeo para você. Então, você deve calcular se, por exemplo, o trabalho é em uma diária, se você vai trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas. Porque as diárias em produções fotográficas publicitárias não normalmente têm somente 8 horas. Dependem também das produtoras de vídeo e muitas vezes essas diárias podem ser alongadas. Então, você precisa calcular isso aí, pegar então o valor da sua hora de trabalho e multiplicar por o tempo que você vai necessitar para a execução desse trabalho. Outro item que você deve considerar na hora de elaborar o valor é o nível de dificuldade para executar aquele trabalho. Porque existem trabalhos que realmente são mais simples. Talvez você tenha que fotografar produtos numa mesa de estilo, você um produto, como por exemplo um calçado, que muitas vezes não vai requerer tanta habilidade, tanto domínio técnico. Você estará trabalhando no estúdio, tranquilo, você faz sua hora de trabalho, né, e isso é mais fácil. Outra coisa é fazer uma fotografia aérea, fazer uma fotografia subaquática, né? Então, dependendo do nível de técnica requerido para a execução daquele trabalho, você poderá cobrar um pouco mais caro. Porque você sabe que não é todo mundo que vai conseguir executar aquele trabalho com qualidade. Então, se você tem essa habilidade, você tem essa técnica, se o trabalho requer um nível de dificuldade maior, você também deverá cobrar um pouco mais caro no seu orçamento por isso.
E por último, dentro desse item produção, você deve considerar a questão da responsabilidade em relação à qualidade daquele trabalho. Para poder ficar mais claro, muitas vezes você pode fotografar um calçado, como eu tinha dito antes, e esse calçado, se você fotografou e não ficou legal, você pode repetir a foto. O cliente pode falar, olha, não ficou legal, então vai lá e repete a foto. Às vezes você vai fotografar um figurante, você fotografa a pessoa e às vezes pode ser que uma foto ficou desfocada, né? E talvez você tenha que repetir, tem como você ligar para ele e ele voltar para o estúdio para poder fazer a foto novamente. Mas quando, por exemplo, você vai fotografar um ator, uma celebridade, uma pessoa famosa, normalmente você não terá muito tempo. Essa pessoa estará disponível apenas algumas horas para você poder fazer essas fotos e você terá que entregar um material de qualidade. Se você errar na execução do trabalho, você terá grandes problemas, porque essa pessoa está recebendo um cachê muito alto, não estará mais disponível para fazer essa foto no outro dia. Então, quando você tem uma grande responsabilidade na execução de uma foto, você também deverá cobrar mais caro, porque os profissionais que contratam, as agências que contratam os fotógrafos, normalmente elas, sabendo da responsabilidade da foto, elas vão procurar os profissionais mais habilitados. E se elas foram atrás de você para executar esse trabalho, é porque elas acreditam que você tem a capacidade para entregar um bom material. Então você poderá cobrar mais caro quando a foto exigir mais responsabilidade. O terceiro item a ser considerado no cachê fotográfico, e último no caso, é a pós-produção. Na pós-produção você deve considerar, por exemplo, o preview. Como você vai entregar essas fotos? Você vai precisar revisar essas fotos, você vai precisar entregar imediatamente num pendrive, através de site de transferência, porque isso pode requerer algum custo quando você tem que mandar através de mídia, transporte, motoboy, enfim, e pode requerer um tempo de trabalho, porque esse preview, se ele precisa ser revisado, se você precisa organizar as fotos, você precisa, por exemplo, passá-las no Lightroom para catalogá-las e organizá-las, isso requer tempo e você deve então considerar esse tempo de trabalho. Se você, durante a produção, já entrega as fotos no final, sem necessidade de catalogação, então é um tempo que você economiza. Então isso deve ser combinado com o seu cliente para ver a melhor forma de entrega. Segundo elemento importante na pós-produção é a quantidade de fotos que serão entregues para o seu cliente. E isso também deve ser combinado previamente, isso deve constar no seu orçamento. Existem trabalhos que talvez você produza para entregar uma foto, que irá compor um anúncio. Outros trabalhos podem exigir de você 10, 20, 30, 40 fotos editadas. E isso, como você sabe, também vai gerar custo, porque vai gastar o seu tempo. Mesmo que você, por exemplo, não faça esse trabalho, você terá que pagar alguém para poder fazer o trabalho de edição. Então você deve considerar essa quantidade de fotos para você também calcular o seu orçamento, a parte de cachê fotográfico, quantas fotos serão entregues para você saber quanto tempo você gastará para a execução do trabalho. Ainda no quesito edição, você também deve considerar qual que é o nível de tratamento que vai ser exigido pelo seu cliente. Por exemplo, às vezes você vai fotografar em estúdio fundo branco e essas fotos serão necessariamente recortadas para serem aplicadas em outros fundos. Então, quando é fundo branco e há necessidade de recorte, é um valor, porque para fazer o recorte de uma pessoa no fundo, o recorte de cabelo, então exige mais tempo, você precisa trabalhar mais a foto. Quando a foto é no set, na locação, talvez você gaste menos tempo. Então você precisa saber muitas vezes o nível de tratamento exigido pelo cliente para poder então calcular um valor por esse trabalho, né? Quanto maior o nível de edição solicitado pelo seu cliente, mais tempo você vai gastar, então mais caro você deve colocar, porque você gasta mais horas de trabalho. E por último, na pós-produção, a entrega final dos arquivos. A entrega final também pode ser através de sites de transferência, que você não tenha custo nenhum, mas também o seu cliente pode exigir que seja entregue um DVD, por exemplo, com todas as imagens, ou um pendrive, ou algum outro tipo de mídia em que ele pode requerer todas essas imagens para poder fazer backup. Então isso você combina e você vai ver se isso vai ter algum tipo de custo, como por exemplo a mídia, o transporte, ou se simplesmente você vai enviar os arquivos através de sites de transferência.
Como vocês viram, eu coloquei os assistentes dentro de cachê fotográfico e não como custo de produção. Por que eu faço isso? Porque normalmente todos os trabalhos, independente do custo de produção, eu vou ter assistentes trabalhando comigo. Então é uma opção minha, que você pode adotar ou não, de colocar os assistentes como parte do cachê fotográfico, na hora que você calcula o valor da sua hora mais esses assistentes, ou você pode colocar os assistentes como custo de produção. Tá? Eu sei que na forma que eu expliquei, ele parece que se encaixa mais dentro de custo de produção. Mas como eu sempre tenho um assistente independente de ter custo de produção, é uma opção que eu fiz de calcular ele junto com o cachê fotográfico. Mas isso fica a seu critério. Bom, estamos chegando ao final do nosso orçamento. Então a gente já considerou os custos de produção, a gente já considerou o cachê fotográfico. Porém, para quem trabalha com agência de publicidade, para quem presta serviço para empresas, você vai precisar emitir uma nota fiscal. Quando você emite nota fiscal, você tem impostos a serem pagos e esses valores precisam ser considerados. Além disso, para quem presta serviços para agências de publicidade, normalmente é cobrado uma comissão pelas agências, que é chamado de BV, e você também deve incluir isso no seu orçamento. Se o seu enquadramento profissional é o MEI, um microempreendedor individual, o seu imposto será único, ele tem um valor mensal de R$ 57,25 para o ano corrente de 2020. Agora, o MEI tem uma limitação. Como MEI, você só pode emitir notas no valor total de R$ 81 mil durante um ano. Se você passar desse valor, você será reenquadrado e você passa então a fazer parte do Simples. E aí no Simples você irá pagar uma porcentagem do valor das notas que você emitir. Para quem trabalha com fotografia publicitária, o teto de R$ 81 mil do MEI é um valor baixo, porque muitas vezes, na maioria dos trabalhos que a gente executa, e principalmente aqueles que exigem a produção do fotógrafo, na sua nota deverá constar os valores de pagamento dos figurantes, modelos, figurinista, maquiador, assistente, locação. Então tudo isso será cobrado em apenas uma nota. Então acaba que muitas vezes uma nota no valor de 10, 15 mil reais para fotografia publicitária é comum, sendo que muitas vezes o fotógrafo terá como custo 75% do valor dessa nota. Então, por mais que ele emita uma nota de 10 mil reais, ele irá gastar boa parte desse dinheiro para poder pagar as despesas. Então, acaba que o MEI ele é interessante para quando você está começando, para fazer os primeiros trabalhos. Mas à medida que você vai crescendo na profissão e você tem trabalhos maiores para executar e para produzir, provavelmente em breve você terá que migrar para o Simples e então pagar o imposto de acordo com as notas que você emitiu. Se você faz parte já do Simples Nacional, você precisa verificar na prefeitura da sua cidade qual o valor do tributo que você paga. Se você faz parte do Simples Nacional, provavelmente você deve ter um contador e ele com certeza sabe o valor do tributo que você paga. Ele sabe a porcentagem de imposto que vai ser cobrado sobre a sua nota. Aqui em Goiânia, que é a cidade onde eu resido e executo a maior parte dos trabalhos, a prefeitura me cobra 6% de imposto sobre cada nota que emito. Então, na hora de calcular o imposto, eu preciso considerar que a prefeitura vai descontar 6% do valor total da nota. Então, para poder fazer a conta, normalmente eu pego o valor do meu custo de produção mais o meu custo de cachê fotográfico, que não é o custo no caso, né? Então é o ganho, é o cachê propriamente dito, e multiplico ele não por 6%, porque 6% a gente deve lembrar, ele vai ser descontado do valor final. Eu multiplico ele por 8%, porque depois no meu valor final eu terei então descontado 6%. A gente vai fazer um exemplo agorinha para você entender melhor. Além do imposto, a agência pode cobrar de você o BV, que é o bônus de veiculação, que nada mais é do que uma comissão que muitas vezes a agência cobra para poder acompanhar o trabalho. Afinal de contas, ela vai mandar um profissional para o set para ficar o dia todo lá, acompanhando as suas fotos, dando direcionamento e ajudando você, obviamente, para que o trabalho tenha o resultado desejado pela agência. Então, muitas vezes, o BV vai ser indicado na hora do pedido de orçamento. Então, a agência dirá para você, olha, Gésio, acrescente 10% de BV, 15% de BV, 20% de BV. Então,
Então depende de cada cliente, ela pode cobrar um BV maior ou menor. E às vezes para alguns clientes ela pode falar que não é para cobrar BV, ela quer dar o desconto para o cliente. Então a média que normalmente as agências cobram é de 10%. Então você precisa acrescentar 10% no valor do seu orçamento. Só que é 10%, lembrando, do valor final que vai ser descontado. Então a gente vai multiplicar, em vez de 10%, a gente vai multiplicar por 12% no valor total que você já tem, para que ele fique mais aproximado. Então, na hora de calcular o seu orçamento, você deve considerar, além do imposto que será cobrado e vai ser descontado de você pela prefeitura, também o BV, que você terá que repassar para a agência assim que você receber do seu cliente. E aí, tá gostando das nossas dicas até agora? Então clique aqui e não perca a parte 2 desse vídeo.